mais. Então vamos lá. Hoje, nossa reflexão será em Romanos. Então, por favor, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler apenas 3 versículos, do verso 3 até o verso de número 5. Romanos 5, do verso 3 até o verso de número 5. Romanos capítulo 5, do verso 3 até o verso de número 5. Como são apenas 3 versículos, quem achou, por favor, fique de pé. A versão que eu estou lendo aqui é a revista atualizada. Vamos ler juntos. Romanos 5, do verso 3 até o verso de número 5. Diz assim a palavra de Deus: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, pela leitura da Tua Palavra. Em especial, nós pedimos que esteja falando no nosso coração. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, transforma as nossas vidas, para que assim possamos viver a Tua vontade acima da nossa. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Meus irmãos, que ano difícil esse nosso, né? Foi bem complicado esse ano nosso. Nós passamos aí por vários momentos delicados na nossa vida. Ao começar do ano, nós já passamos por várias tragédias, mas depois que chegou no tal do março, né? As coisas pioraram. A tal ponto que nós enfrentamos uma quarentena, que de quarentena não teve nada. O que era para ser 40 dias, acabou se tornando vários meses. E até hoje nós estamos em regime de limitação. Mas uma questão que mais foi enfatizada esse ano foi a questão aí da nossa pandemia que estamos vivendo até hoje. Uma pandemia que ceifou várias vidas. Uma pandemia que atingiu milhares de pessoas. Uma doença que até hoje possui sequelas naqueles que ficaram enfermos. E nem mesmo aqueles que já ficaram enfermos estão seguros dessa doença. Afinal, já apareceram alguns casos de reinfecção, né? Pela segunda vez ali, contraiu a enfermidade. E um dos questionamentos que mais nos deparamos aí num determinado momento da nossa vida foi: o que Deus Ele está fazendo diante de tudo que nós temos enfrentado? Mas se Deus Ele é poderoso, se Deus Ele está acima de todos, se Deus é o nosso rei, se Ele está lá no céu governando todas as coisas, o que Ele está fazendo? Qual que é o seu propósito com essa pandemia? O que Ele quer com a gente? Muitas pessoas indagaram várias perguntas ao Senhor. E é interessante que até os ateus começaram a fazer perguntas para Deus. É interessante esse negócio. Por exemplo, esses dias para trás, não sei se vocês conhecem, um rapaz aí, chato pra caramba, chamado Fábio Pochá, um ateu. Ele falou que quanto mais ele via a situação e lia a Bíblia, mais ateu ele ficava. Porque Deus não estava agindo.
Enfim, queridos, nós temos vários questionamentos devido à situação que a gente vive. Mas nós deixamos muitas vezes de aproveitar o momento por causa que nós não entendemos o que Deus quer para nós. E é interessante que, apesar dos pesares dessa pandemia, eu pude tentar retornar ali a minha rotina de leitura. Tanto é que, no começo da mensagem, eu gostaria de recomendar um livro para vocês. Chama Coronavírus e Cristo, do John Piper, no qual eu pude responder essas perguntas que eu mesmo fiz. Meus irmãos, nós não podemos questionar de tal forma, elevando a nossa sabedoria acima da sabedoria de Deus. Afinal, a minha sabedoria, ela é limitada, ela é finita, ela é condicional, mas a sabedoria de Deus é muito além do que eu posso imaginar. O poder de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus é muito maior do que eu, é muito maior do que você. E quando nós fazemos essas perguntas, nós não estamos mais confiando em Deus, nós não estamos mais dependendo de Deus, nós estamos confiando apenas em nós mesmos, no nosso potencial, no nosso entendimento. Mas a Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, verso 5, o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. E também em Provérbios 28, 26 diz: quem confia no seu próprio entendimento é tolo. Ou em outras palavras, é burro. Então eu vi o quão burro eu sou. Porque muitas vezes eu quero estar no controle da situação, mas eu esqueço que eu sou pecador, que eu sou finito, que eu sou condicional às situações que eu estou vivendo. Nós somos totalmente alterados, modificados pelo meio que a gente está. Afinal, quando tudo está bem, a gente está legal. Quando o dinheiro cai na nossa conta ali, do salário, né, tudo fica legal. Aquela semana é uma bênção, né? Mas aí a gente começa a pagar os boletos, a conta de água, de energia, o cartão de crédito, aí tudo começa a ficar ruim, porque já se passou uma semana, você ainda tem mais 3, e o dinheiro acabou. Aí começa a ter problemas de família, problemas no seu emprego, problemas com seus amigos, e a gente começa a ficar chateado com tudo que está acontecendo. A nossa vida não é uma vida mais prazerosa, afinal, a primeira semana do mês já se passou. E para piorar, ainda temos uma enfermidade que nos assola. Enfim, gente, vivemos tempos difíceis e nós não podemos ignorá-lo. Mas, apesar dos pesares, temos o privilégio de ter acesso à única palavra que pode modificar não somente o nosso dia, como também toda a nossa vida. Sim, todos nós estamos sofrendo. Todos nós um dia já ficamos decepcionados, enfermos, perdemos alguém que nós amamos e amamos muito. E talvez você teve uma perca aí nesses últimos meses. Mas o que Deus quer nos ensinar com isso? Talvez nós não estamos perguntando as perguntas certas. E eu nunca esqueço de uma propaganda da televisão, ali do canal Futura. Eu gostava muito dessa propaganda. E era mais ou menos assim: olha, não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. Não é errado nós questionarmos a Deus. E sim, é errado a forma como nós questionamos muitas das vezes. O que a Bíblia tem a nos dizer? Romanos, dentre vários outros livros da Bíblia, responde essas perguntas. Em Romanos 4, por exemplo, ali no capítulo anterior, fala sobre várias outras coisas que nós precisamos aprender, valorizar e entender que Deus está no controle das nossas vidas. Mas Romanos 5 fala sobre uma questão delicada, chamada sofrimento, chamada sofrer.
Mas tudo isso está relacionado a uma palavra que muitas vezes nós nem sabemos qual é o seu significado, que é a glória. Glória. O que é glória? O que é isso? O que é glória? O que é glorificar? O que é se gloriar? O que é isso? E talvez o significado ali da palavra nos ajude a entender o destino dela. A palavra glória vem ali da palavra grega doxa ou doxa, ou melhor, do hebraico kabod, que significa nada mais é do que prestar glória, e no Antigo Testamento significa pesado. Espera aí, calma. Falou que é prestar glória ou entronizar alguém, e no Antigo Testamento falar sobre peso. As duas definições, elas se completam. Porque na Bíblia nós só podemos gloriar a Deus. E a glória dele não pode ser uma glória fútil, insignificante, leve, e sim uma glória pesada, com todo o nosso ser, com tudo o que temos, e ainda muito mais com aquilo que ele nos dá. Ou seja, a glória a Deus não pode ser de qualquer forma. Afinal, ele nos ensina como glorificar a ele. Daí que vem a palavra, não sei se vocês conhecem, doxologia, ou seja, a forma certa de glorificar a Deus. Já pararam para ver que Deus ele é tão minucioso e perfeccionista que ele não aceita qualquer tipo de adoração? Ele nos ensinou a forma certa de glorificar. Por exemplo, ali no Antigo Testamento, tinha que ser, por exemplo, um sacrifício perfeito. Por mais que fosse uma pombinha, por mais que fosse ali um carneirinho, por mais que fosse um boi, tinha que ser algo perfeito. Não podia ter mancha, não podia ser doente, não podia ter nenhuma imperfeição. Da mesma forma, suas músicas, elas precisam ser umas músicas baseadas na palavra dele, e não aquilo que nós queremos. Ou seja, isso é adorar a Deus. Isso é louvar a Deus. Mas em Romanos 5, fala sobre um tipo de adoração, um tipo de glória, que a gente muitas vezes se esquece, ou até mesmo não conhece, que é a glória do sofrimento. A glória do sofrimento. E com base nesse texto hoje, queridos, nós vamos refletir nessa mensagem. Vamos ler novamente o verso de número 3. Por favor, abra aí a sua Bíblia em Romanos 5:3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. É interessante que nós temos um vocabulário próprio, né? Os evangélicos, os cristãos, né? A gente, quando vai falar de alguém que está sofrendo, olha ali o atribulado, né? Olha ali que está no deserto ali, está enfrentando ali a seca de Deus, a sede de Deus. Mas o que é tribulação? Tribulação nada mais é do que um momento de dificuldade, um momento ímpar na vida da pessoa, que ela enfrenta vários problemas, vários pesares, momentos difíceis. Afinal, a nossa vida não é somente flores. Mas Paulo está dizendo aqui para os romanos, e também diz para nós, que nós, como cristãos, devemos gloriar na tribulação, devemos gloriar em momentos difíceis, ou seja, nós devemos adorar a Deus, entronizar a Deus, elevar a nossa adoração, os nossos louvores, as nossas orações no sofrimento. E talvez aqui nós pecamos muito, né? Nós desobedecemos a Deus. Porque a primeira reação nossa, mediante o sofrimento, é o quê? A reclamação. Por que Deus? Por que isso está acontecendo? Eu sempre fui à igreja, eu sempre fui dizimista, eu sempre estava lá, eu servi o Senhor, eu dava comida ali para os velhinhos, eu era uma pessoa boa, e o Senhor deixa eu enfrentar isso. Nós murmuramos, nós reclamamos e nós não gloriamos em Deus. Mas por que Paulo diz que nós podemos gloriar a Deus no sofrimento? Em primeiro lugar, ele explica
ali no verso 3 e no verso número 4, que o sofrimento, ele tem consequências positivas nas nossas vidas. Vamos ler mais uma vez, agora sim, o verso 3 e verso de número 4. Diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. O começo do verso 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Meus irmãos, pensa numa palavra que eu tenho dificuldade. Essa palavra decepção, frustração. Apesar de que todos nós temos a nossa dificuldade, mas eu confesso para vocês, eu tenho uma grande dificuldade em estar decepcionado, em estar frustrado. Talvez seja ali uma das várias dificuldades que eu tenho. E é interessante que eu lembro quando eu saí de férias para viajar, eu nunca tinha andado de avião, né? Você já fica imaginando aí um gordinho no avião. E é interessante que a gente saiu bem cedinho ali de Goiânia para ir para o aeroporto, aí pegamos o voo, foi um pouco tenso, né? E foi pior porque tinha acho que 3 crianças atrás de mim, aí ficava chutando o banco, ficava dando murro, gritando, não dava. Mas quando nós chegamos ali em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, eu não sei se você conhece lá, mas eu acho que lá dá mais ou menos 5 Interlagos, de tão grande que é. O nosso voo, a gente embarcou de um lado e saiu do outro. A gente tinha que atravessar o aeroporto, mas o tempo dava, né? Então ali estava com o Neto, estava com a Maida, a gente teve esse privilégio de estar juntos ali em São Paulo. E a gente tomou um café e de repente estávamos atrasados. Então foi eu e a Amanda atravessando o aeroporto, correndo, eu puxando a Amanda, às vezes a Amanda estava no chão, eu puxando ela, e vamos, não podemos atrasar, eu não tenho dinheiro para comprar outra passagem, vamos, chegamos lá na hora. Aí eu, ufa, deu tempo. Aí o voo atrasou. Aí ó, tudo bem, vai atrasar 15 minutos, certo, né, meia hora. Aí eu fui conversar lá com a atendente. Aí ela, não senhor, vai atrasar pelo menos 3 horas e meia. Aí eu, mas espera aí, agora é 9 horas. Então 3 horas e meia é meio-dia e meia, hora de almoço. Está pensando na comida, né? E aí, vocês vão pagar o meu almoço? Não, nós vamos pagar o seu almoço. Você e sua esposa terá direito a R$30. Eu, nossa, R$30 para mim, R$30 para ela. Bom demais, né? Aí beleza, chegou a hora do almoço, aí nós fomos almoçar. R$30 deu para comprar metade de um bauru e um suco. Fica pensando na decepção que eu estava. Pensando que lá no hotel, lá na praia que a gente foi, era tudo incluso, eu poderia estar comendo muita coisa. Eu malhei para isso o ano inteiro, eu emagreci 8 quilos para comer nas férias. Eu fiquei muito decepcionado, muito decepcionado. E talvez aquilo começou a estragar um pouco da minha viagem, que eu fiquei nervoso. Mas quando eu li esse texto, creio eu que lembrei dessa passagem, eu percebi que eu não soube aproveitar o momento. Afinal, eu estava tendo ali pelo menos 3 horas e meia ao lado da minha digníssima esposa, que a gente poderia colocar a pauta em dia, né? Só que eu estava nervoso, eu estava muito bravo. Aí se tivesse um saco de bater, eu batia no saco lá. Eu estava nervoso. Paulo nos diz que o sofrimento, ele não nos decepciona. Por que o sofrimento não nos decepciona? Porque ele tem outras consequências. A primeira consequência do sofrimento, que ele produz em nós uma atitude chamada perseverança. O que é perseverar? Nada mais é do que você insistir quando não dá para insistir, mas você está lutando com isso. Vai dar certo, eu vou trabalhar, eu vou conseguir, porque Deus está comigo e assim conseguirei. A perseverança é aquela atitude baseada na nossa maturidade, porque se nós somos imaturos, nós desistimos na hora.
Nós desistimos na hora. Nós não perseveramos, nós não insistimos, porque nós não temos experiência com isso. Mas o sofrimento não só nos torna pessoas perseverantes, mas também nos torna pessoas experientes. Imagina você, se não passasse o que você passou, quem você seria? Quem você seria se o sofrimento que você passou fosse em vão? Imagina ali um filme Clique, né? Eu sempre falo de filme. Eu gosto muito do filme Clique. Clique nada mais é do que o Anda Sader lá, tem um controle que consegue pular a vida dele. Pode agilizar, pode pular de cena. E toda vez que ele trabalhava, ele começou a pular, né? E ele perdeu muita parte da vida dele. Imagina se nós tivéssemos o poder do clique. E quando a gente começasse a sofrer, a gente pulasse de cena. Não, eu não quero sofrer, eu quero aproveitar a minha vida. Nós seríamos pessoas imaturas. Talvez seja essa o grande problema da nossa sociedade, dos seres humanos em geral. Nós não sabemos lidar com os problemas, nós não sabemos lidar com as adversidades. Primeira adversidade que temos, nós já ficamos doentes. Nós não queremos sofrer. A vida ela é dura, afinal a gente nasce chorando. Não é? Tapinha na bunda, acorda. A vida é difícil. Por que a vida é difícil? Por causa do pecado. O pecado transformou a nossa vida em uma vida mais difícil. Mas Paulo nos diz, inspirado pelo Espírito Santo, que as dificuldades têm consequências positivas nas nossas vidas. As dificuldades nos ajudam a ser perseverantes, as dificuldades nos ajudam a ser experientes, e a experiência que as dificuldades nos traz esperança. O que nós mais precisamos hoje? De esperança. Esperança em dias melhores. A esperança que Jesus vai voltar logo. A esperança de estar lá no paraíso com Ele. Nós precisamos de esperança. Meus irmãos, o sofrimento é extremamente positivo para nós. Mas a nossa razão humana, ela é muito maior, muitas das vezes, do que a nossa fé em Jesus. Você quer alguém que sofreu mais do que Jesus de forma injusta? Ele não pecou, mas ele sofreu. Ele não cometeu nenhum delito, mas ele foi castigado. Ele não fez nada de errado, mas foi assassinado ali na cruz. Injustiça em pessoa, para que a justiça que pertencia a ele fosse aplicada. E aqui entra a palavra-chave de Romanos 5. Justificados. Justificados. O que é justificação? Justificação nada mais é do que alguém pagar o preço por você. Vou dar um exemplo bem simples aqui, não é isso que Jesus fez. Mas pense que você cometeu uma infração, ok? Você cometeu ali uma infração ali e você foi preso, certo? Aí aparece Jesus e fala, não, eu fico preso no lugar dele. Pode me prender, liberta ele, que eu fico preso no lugar dele. Ou seja, ele justificou você, mas ele ficou preso no seu lugar. Isso é justificação. Você ganha algo que você não merece. Afinal, você errou, você infringiu a lei. Era necessário você ser preso, mas Jesus quis ficar no seu lugar. E diante disso, nós não podemos mais reclamar com os nossos sofrimentos. Porque o pior sofrimento, que era a morte, Ele já pagou por nós. Afinal, o salário do pecado é a morte, mas Ele morreu em nosso lugar. Por isso nós devemos nos alegrar no sofrimento. Porque o nosso sofrimento, ele é temporário, mas era para ser eterno.
Enfim, queridos, eu sei, todos nós sofremos. Todos nós sofremos, estamos sofrendo hoje. Perdemos pessoas que nós amamos. Mas devemos entender que o sofrimento, ele faz parte da nossa vida. E ele é necessário para nós. Mas não somente isso. O sofrimento não só tem consequências positivas para as nossas vidas, como também, ele também possui uma finalidade. E agora vamos para o último versículo, o verso de número 5. Vamos ler juntos, por favor? Abra sua Bíblia. Vamos lá? Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que legal. Ora, a esperança que vem do nosso sofrimento não nos decepciona. E aqui eu comecei a falar, glória a Deus. Lá do céu eu não vou ficar decepcionado, ninguém vai me frustrar, eu não vou ficar frustrado. Lá não vai ser um lugar de decepção, porque eu não preciso ficar decepcionado, porque o amor de Deus, ele é derramado na minha vida. Porque o amor de Deus é derramado na sua vida. Você não era amável, mas Ele quis te amar. Você não era uma pessoa legal, mas Ele quis amar você. Antes de você nascer, Ele já te amava. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O sofrimento, ele possui a finalidade única de demonstrar o amor de Deus nas nossas vidas. E talvez aqui nós podemos entender um pouco mais sobre a nossa geografia. Se você estudar um pouco ali, ler um pouco sobre os países mais desenvolvidos do nosso mundo, ainda mais quando tem um IDH mais elevado, você vai ver que quanto maior IDH, menor é a fé. Certo? Quanto maior o PIB, menor é a fé. E a pergunta que já foi feita para muitos países: por que vocês, que vivem aí uma prosperidade, uma vida boa, não acreditam em Deus? E eles falam: nós não precisamos dele. E é essa a resposta. Parece que nós só enxergamos o amor de Deus quando nós sofremos. Parece que nós só vamos até Deus quando nós enfrentamos enfermidades, porque nós esquecemos de Deus nos momentos bons da nossa vida. Afinal, quantas vezes nós glorificamos a Deus além do domingo? Quando glorificamos um domingo? Temos essa dificuldade. Não estou falando que você não faz isso, mas eu estou falando que é difícil a gente fazer. O sofrimento, ele possui uma finalidade de derramar o amor de Deus em nós, de demonstrar o cuidado de Deus em nós, de trabalhar o amor de Deus em nós, de falar: eu estou no controle. Lá no aeroporto eu fiquei muito bravo, gente. E eu fui questionar pela segunda vez ali o pessoal da empresa que eu estava voando. Falei: gente, mas vocês são irresponsáveis. Só um voo atrasou e foi logo esse. O que aconteceu? Aí a moça foi e falou: olha, o avião estava com vários problemas técnicos e nós tivemos que arrumá-lo, porque tinha risco de levantar e cair. E eu estava reclamando, gente. Eu estava reclamando. O amor de Deus por nós não é um simples sentimento. Porque geralmente a gente encara o amor como um sentimento, né? Como uma emoção. Tô legal, então eu amo você. Não tô, então sai de perto. É assim que funciona. Não. O amor de Deus não é somente quando Ele nos abençoa com coisas boas. Também quando Ele nos corrige. Também quando Ele nos educa. Também quando Ele está cuidando de nós.
Isso também é o amor de Deus. E é interessante que outra tradução, e talvez seja um pouco mais próxima da original, a esperança, ela seria traduzida como vergonha. Então, enfim, seria mais ou menos assim a tradução desse versículo. Ora, com o amor de Deus, nós não ficamos envergonhados. Nós não ficamos envergonhados. Ele não nos deixa envergonhados. E geralmente a gente tem vergonha de Deus, né? A gente tem. Tem vergonha de assumir a nossa fé. Tem vergonha de pregar o Evangelho. Tem receio de falar de Deus. Mas o amor de Deus não nos deixa envergonhados. Porque Ele é a nossa motivação. Ele é a nossa inspiração. O amor de Deus não é uma bobagem fútil, mas é um amor tão grande que transborda e derrama sobre as nossas vidas. Gente, a proposta de hoje é para que todos nós olhamos para o ano que se passou, e embora que fosse um ano difícil, e foi, nós não podemos ficar envergonhados. Porque Deus esteve cuidando de nós todos os dias. Deus estava cuidando de você. Deus estava cuidando daquelas pessoas que foram. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ele sabe a hora certa para todo mundo. Ele sabe a minha hora, Ele sabe a sua. E glória a Deus por isso, porque isso demonstra o controle dEle, a sua eficiente sabedoria, o seu total poder. Ele sabia que a nossa vida seria um total sofrimento se Jesus não viesse aqui. Um sofrimento eterno que foi transformado na salvação eterna. Um lugar perfeito que Jesus mesmo falou, está preparando para nós. Meus irmãos, a glória no sofrimento nos aponta para a glória eterna sem Ele. Porque quando chegarmos lá, Deus já nos transformou em pessoas melhores. Se você quer se gloriar em alguma coisa, glorie em Deus. Seja em tempos bons, seja em tempos ruins. Nunca esqueça de glorificar, de prestar a doxa, de prestar o cabode ao nosso Senhor. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu. E talvez, em clima ainda de Natal, possamos entender que a salvação é um presente muito melhor que a gente possa desembrulhar, né? É um presente tão bom que nós ganhamos juntos e desembrulhamos juntos e desfrutaremos desse presente para sempre, toda eternidade. E nem mesmo os momentos difíceis, nem mesmo as dificuldades, nem mesmo as tribulações, nem mesmo as decepções, nem mesmo os momentos piores que você passou, tirará esse presente das suas mãos, porque foi dado por Jesus. E esse presente não foi porque você é bom, porque eu sou bom, mas porque Ele é bom. E glória a Deus. E por fim, queria trazer 5 aplicações para a gente. Como é que a gente pode aplicar esse texto nas nossas vidas? Em primeiro lugar, não desperdice o seu sofrimento. Glorifique a Deus nele. Não reclame do seu sofrimento. Glorifique a Deus. Agradeça a Deus pelo seu sofrimento. Olha que legal. Agradeça e fala: Senhor, se o Senhor quer que eu passe, então me ajuda. Mas obrigado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Adore a Deus pelo seu sofrimento e fala: Senhor, que dificuldade, como é que eu vou pagar esse boleto? Mas glória a Deus, porque eu vou trabalhar e vou aprender a administrar os meus problemas aqui. Oh Senhor, glória ao Senhor. E nunca esqueça, por fim, que o pior sofrimento que você merecia foi apagado na cruz, através de Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Obrigado, Pai, pelo sofrimento que o Senhor nos dá. Sabemos que o Senhor mesmo falou que o mundo seria difícil. Nós passaríamos por tribulação, por dificuldades. Mas glória ao Senhor por isso. Porque o Senhor está nos moldando. O Senhor está nos transformando em pessoas melhores. Nos ajude a confiar mais no Senhor e não em nós. Nos ajude a depender mais do Senhor e não em nós. Para a glória do Senhor. E que através do nosso sofrimento, muitas outras pessoas possam conhecer a nossa fé que o Senhor nos deu. Que muitas vidas possam ser salvas através do nosso testemunho de intimidade com o Senhor. Nos use para a honra e glória do Senhor, até mesmo no sofrimento. E por favor, Pai, que esse sofrimento seja breve, porque nós anseiamos pela volta do Seu Filho Jesus. Que Ele volte logo para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor? Queridos irmãos, deixa eu dar um aviso a vocês antes que me esqueça. Esse ano nós não teremos a nossa confraternização, que costumeiramente temos aqui na virada, no culto da virada, não é? Depois do culto, geralmente temos aqui um jantar, algo parecido. Esse ano não teremos por conta da pandemia, e também quero avisar que o culto nesse ano, o culto de ações de graças que teremos, será na quinta-feira, 8 horas da noite. Então o conselho achou por bem colocar um culto que não fosse no horário normal, porque geralmente dia 31 nós estamos aí com as famílias, com os familiares, etc. Então nós colocamos 8 horas, de 8 às 9 horas, 9h15, para aqueles que querem passar a virada do ano com seus familiares, possam assim fazer. Então essa foi a ideia do conselho. Então na quinta-feira, dia 31, teremos culto aqui, culto de ações de graças, não às 7, como nós temos os nossos cultos, mas 8 horas da noite, de 8 a 9, 9h15 até 9h30, nós estaremos aqui cultuando ao Senhor, e depois aqueles que quiserem ir para os seus familiares, poderão então ir passar o ano com seus familiares. Tá bom? Então, coloca na sua agenda, ficaremos assim estabelecidos esse ano. Eu queria nessa manhã fazer uma oração com Paulinho e a Jeane. Paulinho, por favor, vem aqui, mas a Jeane. O Paulinho perdeu a sua mãe nos últimos... Já tem um mês, Paulinho, já deu? Mais ou menos um mês, foi quando eu saí de férias. E aí nós não tivemos a oportunidade de orar com esses irmãos aqui na igreja. Primeira vez que eles estão aqui depois do falecimento. Para quem não conheceu, Dona Miriam foi mãe do Paulinho, faleceu já praticamente um mês. E nós estamos aqui nessa manhã para orar com os nossos irmãos. Nós entendemos a dor do luto, a saudade que fica. E como irmãos em Cristo, nós nos unimos também no luto. Então nós nos alegramos com quem está se alegrando e choramos com aqueles que estão enlutados. A nossa esperança, Paulinho e Jane, é que Dona Mira está com o Senhor. Eu lembro perfeitamente dos dias que entregava a ceia para ela, e toda vez que ia ali entregar a ceia, junto com o reverendo Lucas e alguns outros que me acompanhavam, era um momento de muita felicidade, e ao invés de ir levar ânimo para ela, eu saía animado com a fé da Dona Miriam. Nós nos alegrávamos, principalmente eu, em ouvir as histórias de fé da Dona Miriam, como ela conheceu a Jesus Cristo e o quanto ela amava a Cristo e a Igreja de Jesus Cristo. Dona Miriam sempre foi aquela que contribuiu também financeiramente com a nossa igreja, mesmo com as suas impossibilidades de estar conosco nos cultos e programações, mas era uma serva fiel,
contribuiu com a oferta também para a construção do nosso novo templo. Então era uma senhora que exalava o bom perfume de Cristo. E nós vamos orar, Paulinho, para que Deus console o seu coração, o coração de Jeane e de todos os familiares. Vamos orar, queridos. Senhor, nós colocamos Paulinho, Jeane e toda a família na presença do Senhor. Ó Pai, que o Senhor esteja consolando o coração enlutado. Sobretudo, ó Deus, dando a eles a convicção de que Dona Mira está com o Senhor, gozando as bênçãos celestiais, aquilo que ela viveu a vida toda esperando a presença do seu Redentor. Agora ela está com o Senhor. E um dia, quando o Senhor retornar e os nossos corpos forem ressuscitados e glorificados, estaremos definitivamente com o Senhor para todo sempre. Até que esse dia chegue, que o Senhor acalente o nosso coração, que o Senhor dê ânimo ao nosso coração, ó Deus, na esperança de que esse dia chegará para os filhos do Senhor. Ó Deus, estenda o teu cuidado, estenda, Deus, o teu consolo a todos os familiares do Paulinho, que também sofrem a partida de sua mãe. Que a bênção, a graça de Jesus Cristo esteja sobre essa família. Nós os colocamos em tua presença e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe. Conte com essa igreja. Deus abençoe. A palavra do Senhor fala que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Essa é a igreja de Cristo. Queria orar também agora com Paula e o Bruno, né? Vem aqui, vamos orar com vocês. A última vez que a Paula esteve aqui antes da pandemia, ela estava magrinha. Agora ela está com o ventre um pouco maior, mas calma, não foi a quarentena que a fez engordar. É que Paula está grávida. A quarentena foi boa lá para vocês, a pandemia. É bom ter vocês de volta, é bom alegrar com vocês. Você falou para mim que não sabem do sexo, né? Dia 5 agora vai saber o sexo, mas se for menino ou menino, vai ser flamenguista de qualquer forma. Isso aí é algo que é importante salientar isso. Paulo, nós nos alegramos com essa criança que está no seu ventre e que ela possa vir com saúde, que ela possa vir também com fé no coração, desde pequena, para que ela possa, já desde a sua infância, crer no Senhor Jesus Cristo, ser salva em Cristo Jesus. E a nossa oração é que, de alguma maneira, a nossa igreja contribua para o desenvolvimento da fé dessa criança. Que ela possa ser essa criança que vai correr aqui entre nós. Tá bom? Nos alegramos. Nós vamos orar com esses queridos também, nos alegrando com esse presente, essa grande dádiva que o Senhor deu a eles. Vamos orar. Senhor, nós nos alegramos com a Paula e com o Bruno, porque o Senhor dá a eles esse presente, que é o filho, ó Deus, no ventre da Paula. Rogamos para que essa gravidez seja uma gravidez bem-sucedida, que essa criança venha com saúde, com vigor, para alegrar, ó Deus, a vida dos seus pais, dos seus familiares, e que essa criança também cresça e desenvolva na fé, servindo e amando Jesus Cristo acima de todas as coisas. E que a segunda igreja, Deus, cumpra o papel também de contribuir na formação espiritual dessa criança. Ó Deus, fortaleça a fé dos pais, para que eles possam criar essa criança nos caminhos do Senhor, ensinar a palavra do Senhor a essa criança, ensinar essa criança a amar a Jesus Cristo. Guarde esse casal, querido. Que a bênção, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com eles. Nós oramos e os colocamos também em tua presença no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Queridos, nós estamos finalizando o nosso culto nesta manhã. Hoje à noite nós teremos o nosso culto normal. Nós iremos expor o Salmo de número 4. E eu queria muito falar com vocês a respeito de reações diante dos desafios que nós encontraremos no ano de 2021.
Então eu queria pensar um pouco a respeito de como devemos ou deveremos reagir aos desafios que certamente estão nos esperando no novo ano. Então venha, por favor, nós estaremos meditando no Salmo, expondo, na verdade, o Salmo número 4. Querida. Bem lembrado. Queria agradecer as orações pelo Francisco, o nosso vulgo Chiquinho. Ele teve internado aí aproximadamente por uma semana, teve aquele problema no pulmão, já está sendo medicado agora em casa, recebeu alta. Eu queria agradecer muito, de coração, o empenho de alguns irmãos da igreja. Eu não vou citar o nome aqui porque eu provavelmente irei esquecer de alguns, mas todos aqueles que tiveram empenhado, cuidando do Chiquinho, aqueles que depois também tiveram empenhado na mudança da casa do Chiquinho, na mobília da casa. O Chiquinho mudou de casa, agora ele está numa casa melhor. Aqueles que contribuíram também para mobiliar, para limpar a casa e colocá-lo lá nessa nova casa. Então a minha gratidão a esses queridos que contribuíram, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção do Senhor. Agora, amados irmãos, vão em paz, que a graça, que o amor e que a comunhão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém.